Quem vai coordenar essa mesa todo o período da tarde vai ser o professor Hilton Moreno, engenheiro eletricista pela Escola Politécnica da USP, co-criador e professor de cursos de pós-graduação em instalações elétricas, autor de livros e artigos técnicos na área elétrica, consultor técnico de empresas e entidades da área elétrica, membro do Comitê Brasileiro de Eletricidade da ABNT, diretor de Relações Institucionais da Associação Brasileira para a Conscientização dos Perigos da Eletricidade, Abracopel, diretor da Hilton Moreno Consulting, diretor da HM News Editora, que publica a revista Potência. Muito obrigado pela presença do senhor. Desta forma, então, eu passo agora a condução dos trabalhos ao professor Hilton Moreno. Muito obrigado, Ivan, toda a organização da Brevtec. Obrigado pela presença de vocês, pelo tempo. Eu começo, então, a gente começa, então, essa sessão com a apresentação do engenheiro Antônio Masqueto, que vai falar para a gente sobre o panorama das instalações elétricas no Brasil. É um diagnóstico de como é que estamos, né? Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Eu sou diretor do Procobre, que é o Instituto Brasileiro do Cobre. É uma associação que incentiva o uso do cobre, e o cobre está muito ligado à instalação elétrica em relação aos condutores elétricos. Então, nós fazemos já um trabalho há 20 anos dessa associação em relação a um projeto que nós chamamos Projeto Casa Segura, no sentido de levar uma conscientização sobre a melhoria das instalações elétricas. Então, rapidamente aqui, apresentar para vocês um panorama das instalações elétricas. Nós fazemos várias pesquisas anualmente pelo Brasil, onde a gente procura detectar o estado das instalações no ambiente predial. Esse é um cenário super perigoso, só que não é aparente. O problema das instalações elétricas é que ela está sempre dentro da parede, então ninguém consegue enxergar o que tem por trás. Se você tem um cabo subdimensionado, se você tem emendas mal feitas, se você tem um excesso de carga, então você pode estar por trás das paredes começando um processo de desgaste de um cabo elétrico, podendo levar a um curto-circuito e levar a um incêndio. Então, o que ocorre mais, e o que talvez seja mais aparente, principalmente, é a parte de choques. E todo dia estão aqui nos jornais, né? Criança morre com choque elétrico. Normalmente são mais crianças, mas também tem adultos. Recentemente, acho que foi aqui em Santa Catarina, que teve um caso numa cerca elétrica, que uma pessoa morreu com choque, o amigo, o parente foi pegar e 2 ou 3 morreram na sequência, porque houve o choque contínuo. Então, isso ocorre no dia a dia e nós não podemos, em pleno século XXI, com todas as normas que nós temos, ter esse tipo de situação. Acontece que o usuário final não é obrigado a saber os perigos de eletricidade. O que precisa é que quem faça uma instalação elétrica faça bem feita e permita que o usuário a utilize com segurança. Isso é o que não está ocorrendo aqui no Brasil. A gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre isso. Dentro de informações, isso tem uma fonte da Abracopel. Nós pegamos que no ano de 2014, nós tivemos 1.222 acidentes, sendo 627 fatais e 195 choques com sequelas devido a choque elétrico. Ou seja, recentemente nós recebemos uma consulta da ANEEL, analisando, e eles estavam preocupados que dentro do sistema elétrico, junto às distribuidoras, ocorreram em 2014 26 mortes. E estavam super preocupados, perguntando o que era necessário fazer. Do outro lado da linha, nós temos 627 mortes e ninguém se preocupa. Porque, para quem não conhece, vocês devem conhecer, né, na regulamentação da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, a preocupação é regulamentar o trabalho das concessionárias, e a concessionária tem dentro do regime dela o limite até o poste. Do poste para dentro, ou seja, no interior da residência, não tem responsabilidade. Então, hoje nós temos um vácuo no Brasil que não existe um responsável dentro do lado do consumidor, do lado da casa, que seja responsável
pela instalação elétrica. Essa é um pouco que vai ser falado ao longo aqui da tarde, que são algumas leis que estão em andamento, justamente para isso, para tentar ver se o município consiga comprar, vamos dizer, essa briga, né, essa responsabilidade, porque hoje não tem com quem falar a respeito. Às vezes, quando você conversa no mercado, as pessoas falam: nossa, mas hoje as instalações elétricas estão muito boas, eu comprei um prédio, a coisa está funcionando. Esse slide é super importante para mostrar o seguinte: nós temos vários tipos de construções, né? Nós chamamos as construções formais e as construções autogeridas. O que nós chamamos de construção formal é onde você tem a cadeia da construção envolvida, ou seja, você tem um incorporador que vai contratar uma construtora para construir um edifício. Essa construtora normalmente contrata um escritório de projeto onde se faça um projeto elétrico. Por consequência, depois, a construtora vai contratar uma instaladora que vai fazer a instalação da parte elétrica. E, no final, você ainda pode ter uma outra empresa que faça a verificação das instalações elétricas. Só que esse mercado representa 12%, representa 23% do mercado brasileiro. Depois nós temos um outro mercado, que são as construções habitacionais, programas de governo, CDHU, no caso de São Paulo, Minha Casa Minha Vida, que representam 12%, que também existe vamos dizer, uma cadeia formal da construção, talvez não com a qualidade desejada, mas existe ainda uma cadeia. Agora, o grande mercado, que é 65%, é o mercado de autogestão. E esse mercado é um mercado que está à deriva. Esse mercado é você que pode construir uma casa, comprar um terreno, construir uma casa de 1.000 metros quadrados, como é o caboclo que pega um terreninho de 100 metros quadrados, constrói uma casa de 20 metros quadrados, ele mesmo no fim de semana, sem projeto elétrico, sem nada. Isso acaba resultando nos acidentes e nas mortes. Então, nós fizemos um estudo recentemente, com 200 residências a nível Brasil, que é interessante porque vocês vejam, nós tomamos uma casa padrão, uma casa de 50 metros quadrados, onde nós fizemos, conforme a NBR 5410, que é a norma de instalações elétricas, nós desenhamos um projeto para essa casa. Então, ele tem circuitos com cabo de 1,5, que é para iluminação, tem circuitos de cabo 2,5, que é para força, alguns circuitos com 4 milímetros quadrados, que normalmente, quando você tem uma maior carga, um chuveiro elétrico, você pode ter um ar-condicionado com 6 milímetros quadrados, depois um cabo maior, que é para você ligar da caixa de entrada até o relógio na rua. E fazendo esse exercício, nós criamos um indicador que nós chamamos quilos de cobre por metro quadrado, ou seja, a quantidade de condutores elétricos que você tem nessa casa, aqui está, né, a quantidade linear, te dá um coeficiente. Esse coeficiente é por volta de 0,29 quilos por metro quadrado. Quando você tem residências maiores, esse número chega a 0,36 milímetros quadrados. Mas é um número razoável, vamos dizer. Se você tem o fio terra, você chega a 0,29. Quando você não tem o fio terra, é 0,24. Por que a gente bate muito na tecla do fio terra? Porque o fio terra é quando você tem uma descarga elétrica, se você tem o fio terra, e junto com o DR, com outro equipamento, você minimiza os choques. Então, você minimiza que as pessoas venham a ter uma morte por choques. Então, normalmente, por isso que é super importante, fio terra e não fio terra. Então, você estaria, vamos dizer, no range entre 0,24 e 0,29 quilos por metro quadrado. Quando nós fizemos essa pesquisa no mercado formal, ou seja, o mercado feito através da cadeia da construção civil, nós detectamos aqui, olha, em residências de padrão meio alto, um coeficiente 0,23. Quando no mercado de residências de padrão médio, 0,21, médio baixo 18 e construções habitacionais 0,19, ou seja, uma média Brasil 0,22. Se vocês lembram, o fator é 0,29, ou seja, a gente está, devido aos erros, alguma coisa assim, você está ainda relativamente próximo. Isso indica o quê? Que, teoricamente, essa amostra que nós pegamos aqui de 80 residências, talvez não tenha a quantidade de circuitos necessários, ou como nós fizemos naquele exemplo padrão de uma casinha, ok? Hoje é muito comum, por exemplo, quando nós fazemos inspeções,
A pessoa entra no dormitório e tem 2 tomadas. Só que 2 tomadas já não é mais possível. Hoje você precisa ter no mínimo 5, 6. Porque antigamente, há 15, 20 anos atrás, quando se fazia um projeto elétrico, você tinha no máximo era um rádio-relógio na sua cabeceira e talvez um abajur. Hoje você precisa carregar celular, você precisa carregar iPad, você tem o próprio abajur, né? Mais outros equipamentos, se é o casal, então cada um tem um celular. Então, normalmente, o que ocorre é que as pessoas começam a pendurar as instalações com benjamins, com extensões, e isso acaba gerando risco e pode acabar gerando um incêndio ou choques. Só que, como um exemplo, nós pegamos aqui aquela média de 0,22, mas você vê no gráfico, né, você tem alguns pontos acima da média, só que você tem muitos pontos abaixo. Então, a média ainda está com valor alto, porque aqui está muito abaixo da média, né? Você vê que tem casos que está com 0,10. Então, como tem casos muito superiores, a média deu um valor bom, mas a maior parte dos casos está abaixo da média. Quando você vai para o mercado informal, aí é a desgraça, né? Nós pegamos aqui uma base de 147 casas. Só voltando aqui, quando eu falei do mercado formal no slide anterior, nós estamos falando em relação a casas, não em relação a edifícios, ok? Que é uma diferença. Porque, apesar de você ter uma construção formal nas casas, eu acho que também são construtoras de menor porte, então talvez representem, vamos dizer, um universo distinto das construtoras que trabalham com edifícios verticais. Aqui, então, nós tivemos aqui, olha, para a cidade de Campinas, uma média de 0,16, Ribeirão Preto, que é uma cidade de alto poder aquisitivo, 0,22, São José dos Pinhais, aqui próximo de Curitiba, 0,14, quando entra no Nordeste, ó, Grande Salvador, Grande Recife, 0,11 ou 0,9, ou seja, números extremamente abaixo daquele 0,24 ou 0,29, né? O que demonstra isso? Eu peguei aqui um exemplo de São José dos Pinhais, veja como que está, né? Aqui pode haver um erro nessa pesquisa, porque o que acontece? Quando você faz essa pesquisa, no mercado informal, raramente as casas têm projeto elétrico. E quem constrói essas casas, normalmente, é um eletricista ou encarregado. Então, se não tem projeto elétrico, a hora que você pergunta para a pessoa, ok, me dê a quantidade de cabos elétricos que você utilizou. Ele começa a enumerar, olha, comprei 3 rolos de fio 2,5, comprei 4 rolos de fio 1,5, comprei um rolo. E aí nós calculamos, né, somamos e chegamos a esse número. Então, pode haver erro de projeto, ou seja, por falta de projeto, as pessoas também não lembram a quantidade que comprou de produto. Ou também pode haver que o eletricista acaba comprando por partes. Então, ele comprou um pouquinho, lembrou, aí depois comprou no dia, mas esqueceu. Então, quer dizer, pode haver também falta de coleta de informações, né? E com isso você acaba tendo uma média muito baixa. Mas, de qualquer forma, é um número muito inferior. Então, se mostra que, com isso, que as instalações não estão sendo feitas 100% de acordo com a norma técnica. Outra coisa interessante nessa pesquisa, que foi constatado, foi o seguinte: nós buscamos, essas informações são de classe média. Então, você vê que nós temos aqui nesse gráfico a baixa renda, né, classe média e classe alta. Nós procuramos focar na classe média, ou seja, nós não estamos falando só de favela, né, nós estamos falando do mercado brasileiro. Então, há uma representatividade. Agora, o importante é o seguinte: o que mostra aqui? 90% aqui, independente das regiões, não tem participação de engenheiro elétrico na obra. Ou seja, você pode ter contratado um arquiteto, um engenheiro civil, mas, de repente, esse profissional não está habilitado ou não entende de eletricidade. Então, não tem projeto elétrico. Isso acaba gerando. E, por redundância, né, também você está mostrando a quantidade enorme de falta de projeto. Ou seja, é uma informalidade total nas construções de casas que representam 65% do que é construído no Brasil. E o que acontece? Aí acaba esse monte de choques, mortes, né?
e, por redundância, acaba o município, porque depois, se você tem acidente, pessoas que vão aos hospitais, enfim, então você tem toda uma estrutura por trás que o município está fornecendo e que a causa inerente era uma coisa que podia ter sido resolvida e evitado todo esse desgaste, né, e esse custo elevado para isso. Bom, quais são os esforços que nós estamos fazendo, como, vamos dizer, quando a gente fala iniciativa privada, não pelo lado público, né? Nós, como associação, nós criamos, desde 2005, um programa chamado Programa Casa Segura. Aqui está o site dele. O que é? É um programa, nós levamos informação ao usuário final, ou seja, ao dono de uma casa, ao usuário de uma casa, quais são os perigos da eletricidade, né? Induzindo sempre que eles façam uma reforma, que façam um check-up para saber como está o estado das instalações elétricas, mostrando que uma instalação de 30 anos atrás demandava uma determinada carga de energia, que hoje a carga, sem você trocar a instalação, você tem uma quantidade muito maior de eletrodomésticos, aparelhos elétricos, etc. Então, que é necessário, como nós, seres humanos, né, que vamos no médico a cada ano fazer um exame, um check-up, é necessário que se faça alguma coisa. Não é que você fez uma instalação, pode ter sido até bem feita, de uma instalação elétrica numa casa há 30 anos atrás. Hoje em dia, a tecnologia, os materiais foram mudados, então é necessário fazer uma correção. O foco do programa é justamente esse. Ao mesmo tempo, nós criamos também um outro programa que nós chamamos de Eletricista Consciente, que já que nós vimos que 65% do mercado é feito são casas, e quem está conduzindo esse projeto de instalações elétricas é o eletricista, vamos então ajudar a dar uma formação para o eletricista. A ideia não é fazer o papel de uma escola técnica, de um Senai, etc., de formar, nós não damos curso de formação. Nós acabamos formando, dando uma complementação na formação do eletricista, ensinando ele a fazer um orçamento, ensinando ele como ele deve se portar quando ele vai numa casa, tentar vender o serviço dele. Quando ele é chamado para uma manutenção corretiva numa casa, não simplesmente fazer uma manutenção corretiva, mas procurar olhar de uma forma mais holística e ver o que tem de problema na casa. Então, às vezes, a pessoa é chamada para problema, sei lá, trocar uma resistência de chuveiro. Vai lá e vê, olha, mas o chuveiro, além de trocar a resistência, o fio que está aqui, condutor, está errado. Você precisaria colocar um condutor com maior diâmetro. Ou está faltando o fio terra, vamos colocar o fio terra. Então, o que nós fazemos com esse programa é dar dicas ao eletricista para que ele possa ter uma visão mais holística e, com isso, tentar conscientizar também o usuário. E aí, às vezes, ocorre o outro lado, né? O eletricista bem formado vai na casa da pessoa e a pessoa fala, mas você está querendo me vender alguma coisa, eu não tenho nada. Então, a gente rebate pelo programa Casa Segura, tentando que a pessoa do outro lado também eleve o seu nível de consciência com relação a uma instalação elétrica e, com isso, você acaba casando os dois lados e acaba promovendo a adequação da instalação. O ano passado, diante disso, nós vimos que, hoje em dia, né, quando nós falamos de instalação elétrica no mercado, tem uma infinidade de entidades que trabalham e de uma forma isolada, e uma quantidade de informações também de uma forma isolada. Então, nós resolvemos, o ano passado, de tentar vamos dizer, ser o centro, vamos dizer, o centralizador de informações e criar um documento que nós chamamos de Panorama das Instalações Elétricas, que seria retratar a situação do que está ocorrendo no Brasil e juntar todas as informações num único documento que ficasse mais fácil para, quando a gente fosse enviar isso, principalmente para a parte de regulamentação, que quem lesse entendesse o que está ocorrendo e facilitasse aí tomar uma ação. Então, nós criamos esse documento que nós chamamos de dossiê, que o foco era, né, abrir um fórum de debates junto, o objetivo dele, né, com a cadeia produtiva, principalmente os agentes governamentais, porque nós entendemos o seguinte, por mais que nós façamos esse papel de sociedade, tentar chegar no usuário final, por mais conscientizar o eletricista, é necessário, e essa é a conclusão do documento, é necessário um trabalho de governo, né? Como eu falei anteriormente, não existe hoje, no âmbito da instalação elétrica, alguém que fala, olha, eu sou o champion, né? Me responsabilizo por isso. A ANEEL, que deveria ser, não faz. Então, acaba caindo aos municípios.
Então, se há alguma regulamentação, seja estadual ou federal, no final, depois, o município que vai acabar regulamentando algum tipo de lei, enfim, ou por uma inspeção periódica, ou por uma certificação, mas vai acabar isso a nível municipal. Então, a ideia era, com esse documento, ter essa informação, oferecer não só o documento, a ideia do documento não é só levantar o que tem, mas também sugestões. Então, o que ocorre em outros países, o que pode ser feito, o que já foi feito de bom em outras partes, que pode ser aplicado aqui e que possa trazer como resultado uma melhoria das instalações elétricas. Esse documento, depois nós temos aqui alguns exemplares que podem ser depois distribuídos, quem tiver interesse. Depois o Ivan, eu acho que ele pode, o engenheiro Ivan pode depois distribuir isso para vocês. A ideia foi, nós pegamos várias associações, né? Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica, Associação Brasileira de Materiais, Associação Brasileira de Instaladores, Associação Brasileira de Revendas, né, de Materiais Elétricos, que é a ANAMACO, o Corpo de Bombeiros, o Cine Instalação, o Sinaenco, enfim, todas essas entidades participaram conosco validando esse documento, trazendo informações, e esse documento hoje que nós estamos fazendo com ele é debaixo do braço, buscando, vamos dizer, a parte regulatória, né, tanto a nível federal como a nível estadual. Não chegamos ainda a ir a nível municipal, porque no Brasil nós temos 5.050 municípios, é impossível ir a nível municipal. Então, nós estamos tentando, inicialmente, a nível federal e a nível estadual, levando a informação e ver se alguém que entenda o problema, que veja essa necessidade, pode colaborar no sentido de criar, como o Rio de Janeiro está criando, a Beth vai falar depois, ações que permitam a melhoria das instalações e a segurança das pessoas. Essa figura aqui é interessante, né, que nós falamos o seguinte, né, a instalação elétrica ela é o resultado da soma de diversos subsistemas. Ou seja, ela tem que ser, todos os subsistemas têm que ser bem executados para você ter uma instalação elétrica boa, né? É tipo, fazendo uma analogia, uma cozinheira que vai fazer o bolo, compra 1 quilo de farinha, 1 quilo de chocolate, o fermento. Se ela não sabe trabalhar com todas essas ferramentas individuais, no final não vai sair um bolo. E na eletricidade é isso. Então, o que acontece? Nós temos uma parte de normalização, que nós colocamos aqui, né, na cor verde, ou seja, nós já temos normas de produto, inclusive a maior parte dos produtos elétricos, não sei se a maior parte ou totalidade, são produtos compulsórios, ou seja, o Inmetro faz a fiscalização e obriga a ter um selinho. Então, você vai comprar cabo elétrico, é compulsório, você vai comprar disjuntor, enfim, são compulsórios. Depois nós temos normas de instalações, que é a NBR 5410. Então, nós já temos também normas. Nós temos já hoje normas de qualificação de profissionais. Depois, nós temos uma parte de certificação. Então, existe já certificação. No caso, por exemplo, agora em Metro criou a portaria, que o Wilton vai falar depois, que é uma metodologia para você fazer certificação. Só que acontece, o que está faltando? Está faltando a parte que nós chamamos de vermelhinho, né? Para que esse funil todo resulte numa instalação de qualidade. Você precisa ter regulamentação, porque tudo que tem hoje é a nível voluntário, né? Principalmente na parte da instalação elétrica, como produto, como conjunto, não como produto individual. Então, se não houver uma obrigatoriedade, sempre vai ter o jeitinho e acaba que esse resultado, essa gotinha, não vai sair como nós gostaríamos de sair. E aí nós vamos reverter lá para os slides iniciais, onde a quantidade de mortes, quantidade de acidentes, 1.297 acidentes, 627 mortes no país. Acho que era isso que eu queria passar rapidamente. Esse panorama, o documento está aí, se alguém se interessar, pode ser entregue a vocês. Eu não quis entrar em detalhes, nós temos 599 slides com imagens, tudo, né, as instalações, falta isso, degradante, mas eu acho que daí já é conhecimento. O foco principal aqui é um pouquinho o que a gente está fazendo e o que a gente está pretendendo fazer nessa parte de regulamentação. Obrigado.